Oi, oi, gente, bom dia, bom dia. E aí, como estão? Tudo na paz? Eu estou por cá, na fazenda Barra dos Queijos. Olha aqui, como está bonito, ó. Tudo verde. A vista alcança só verde, ó. Tá vendo aí? Tudo muito lindo. Quando a chuva chega, chega junto. O que é mais de bonito, ó, que é o verde. Enverdece tudo. Nós veio aqui deixar uma semente para jogar aqui nos lugares que tá falhado. Olha lá, ó. Cobrindo já.